Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Os anjos não aparecem apenas nos textos religiosos. Muçulmanos, judeus e cristãos acreditam na existência de almas imortais que agem sob o comando de Deus e zelam pela obra da criação. Eles também aparecem em diversas expressões culturais, como a música, a literatura, as artes visuais e os filmes. Nessas obras, eles são retratados como crianças rechonchudas, jovens fortes, bonitos, sem características sexuais evidentes, mas com aparência geralmente humana, dotados de asas e rodeados de luz. Os ensinamentos da Santa Igreja Católica afirmam que a existência de anjos não é apenas uma questão de ciência, mas uma verdade de fé. Os seres espirituais e imateriais, que na Bíblia são chamados de anjos, são uma verdade de fé. A profissão de fé do Quarto Concílio de Latrão, em 1215, afirma que Deus, desde o início da criação, criou simultaneamente os seres espirituais e materiais, os anjos e o mundo. O nosso ensinamento católico nos diz que nenhum ser pode substituir o próprio Deus, que os anjos só podem interceder, mas não salvar. A salvação só pode vir do Pai, através de Cristo no Espírito Santo. Os anjos adoram a Deus e atuam como porta-vozes e colaboradores. São como carteiros, servindo a palavra de Deus. O que mais importa não é o anjo em si, mas a palavra ou sinal divino que ele transmite. A Bíblia mostra que esses mensageiros possuem características e deveres diferentes, porque a sabedoria divina assim os criou. O Pseudo Dionísio Areopagita, pai da Igreja do século VI, propôs 3 hierarquias de anjos. A primeira são os serafins, querubins e tronos. Em seguida, vêm dominações, virtudes e poderes. O terceiro nível dessa hierarquia são os principados, arcanjos e anjo, sendo estes últimos os que mais se aproximam das necessidades humanas. Entenda a seguir o significado bíblico dos 9 coros de anjos, organizados de forma hierárquica. Serafim. A imagem dos serafins é retratada com 6 asas e está sempre diante do trono de Deus. O nome Seraf é de origem hebraica e significa queimar completamente. De acordo com o conceito hebraico, um serafim não é apenas um ser que queima, mas um ser que se consome, apaixonado pelo bem supremo, que é o nosso Deus Altíssimo. Querubins. Eles são os anjos da guarda do templo e dos palácios, guardam a Arca da Aliança. Estão impressos no véu e nas paredes do templo. Eles também aparecem na mitologia babilônica e egípcia. São também os seres místicos descritos por Ezequiel nas visões que teve quando foi chamado. Tronos. São estes os anjos que apresentam ao coro inferior o esplendor da onipotência divina. Dominações. Eles são anjos enviados por Deus para realizar as missões mais relevantes e são da alta nobreza celeste. Algumas fileiras do exército angélico são chamados de dominações, porque as demais são submissas a este. Potestade. São os anjos que comunicam o que deve ser feito, prestando especial atenção à forma ou à maneira como as coisas devem ser feitas. Eles também são os condutores da ordem sagrada. Por transmitirem o poder recebido de Deus, são espíritos altamente focados, atingindo alto grau de contemplação do Criador. Virtudes. São os anjos que ajudam a garantir que as coisas se realizem perfeitamente.
Portanto, eles também têm a missão de remover os obstáculos que interferem no perfeito cumprimento dos mandamentos do Criador. Eles são considerados anjos fortes e viris. Qualquer pessoa que sofra de fraqueza física ou mental deve procurar a ajuda e a proteção dos santos anjos do coro da virtude através da oração. Principados são anjos enviados a príncipes, reis, províncias e dioceses. No livro de Daniel, são também apresentados como protetores dos povos. Levam as instruções e os avisos divinos ao conhecimento dos povos que lhes são confiados. Arcanjos são os anjos das máximas notícias. Da existência destes, fala explicitamente a Sagrada Escritura, que lhes dá um nome e lhes determina a função. Sobre São Miguel Arcanjo. Antigo padroeiro da sinagoga, é padroeiro da Igreja Universal e padroeiro de muitas comunidades paroquiais. É cultuado desde os primeiros séculos do cristianismo. Miguel, nome hebraico, que significa quem como Deus, chamado de príncipe dos espíritos celestiais ou chefe da milícia celestial. É lembrado 2 vezes no livro de Daniel como protetor particular do povo eleito. A carta de São Judas mostra-o em luta contra Satanás pelo corpo de Moisés. O Apocalipse recorda o combate de Miguel e seus anjos contra o dragão. A literatura dos mortos pede-lhe que acompanhe as almas. São Miguel é representado em uma armadura de guerreiro com uma lança ou espada derrotando o maligno. Sobre os símbolos de São Miguel. A espada para defender-se do inimigo, planos enganosos, mentiras e todo tipo de perversidade. A balança. Seremos julgados pelas nossas opções. Opção pela vida é ser a voz e a vez dos oprimidos, fracos, doentes, pobres, isto é, dos mais fragilizados e desprotegidos da sociedade. O dragão debaixo dos pés. A vitória final será do povo fiel a Deus. Quem permanecer aliado ao projeto de Deus vencerá. A vitória ainda não chegou, a batalha contra o maligno continua. Sobre São Gabriel Arcanjo. Esse nome significa força de Deus. É o anjo da encarnação e talvez o da agonia do Jardim das Oliveiras. É o anunciador por excelência das revelações divinas. É ele que explica ao profeta Daniel como se dará a plena restauração, da volta do exílio ao advento do Messias. A ele também é confiado o encargo de anunciar o nascimento do precursor, João, filho de Zacarias e de Isabel. Anunciou a Maria que ela estava cheia da graça de Deus e que tinha sido a escolhida pelo Criador para ser a mãe de Jesus. São Gabriel é o patrono das comunicações e dos comunicadores, porque trouxe ao mundo a mais bela notícia, que o Filho de Deus se fez homem. Ele é representado com um bastão de lírio perfumado, aquele que ele deu a Santa Maria na Anunciação. Sobre São Rafael Arcanjo. Esse nome significa Deus cura. É o anjo guia dos viajantes. Falado em um só livro da Sagrada Escritura. É o acompanhante do jovem Tobias em sua viagem. Foi ele que sugeriu ao seu jovem protegido o remédio para a cura da cegueira do pai. São Rafael é amplamente invocado para evitar doenças e conseguir um final feliz para a viagem. Um dos patronos dos peregrinos, também encarregado da juventude. Ele é representado como um caminhante, com uma bengala e os peixes com os quais curou Tobias. Seguindo a hierarquia, abaixo dos arcanjos temos os anjos.
São os anjos que recebem as ordens dos coros superiores e as executam. São os anjos que estão mais perto da humanidade e, por assim dizer, convivendo conosco e prestando um serviço silencioso, mas de valor incomensurável a cada pessoa. Assim diz as Escrituras sobre eles: Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e observa a sua voz, e não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se escutares fielmente a sua voz e fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Anjo da guarda. No judaísmo rabínico, acredita-se, semelhante ao que cremos hoje, que cada pessoa possui seu anjo da guarda, que a protege tanto no âmbito pessoal como comunitário. Desde o seu começo até a morte, a vida humana é acompanhada pela sua assistência e intercessão. Cada fiel tem a seu lado um anjo como protetor e pastor para o guiar na vida. Desde este mundo, a vida cristã participa pela fé na sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens, unidos em Deus. O culto aos anjos é admissível enquanto veneração, louvor, respeito e reconhecimento deles, como mediadores da revelação do projeto do Pai para a humanidade, mas jamais devem substituir o próprio Deus. Santos anjos da guarda e todo o coro dos anjos, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.